O governo Temer e o Congresso querem aprovar a proposta de emenda constitucional 241, a tão falada PEC do teto de gastos. Esse projeto já passou pela Câmara dos Deputados e agora segue para votação no Senado, onde recebeu o nome de PEC 55. Mas por que essa proposta é tão perigosa para os trabalhadores e a população mais pobre? É o que nós vamos ver agora nesse vídeo. O Brasil vive uma grave crise econômica. Já são 22 milhões de desempregados, os salários estão em queda e os serviços públicos pioram cada vez mais. Tudo isso porque os grandes empresários, banqueiros e governos querem que os trabalhadores paguem a conta dos prejuízos que os ricos e poderosos criaram. O governo e a grande imprensa repetem todos os dias que a PEC é um remédio amargo, mas necessário para o país voltar a crescer. Mentira! O que eles querem é diminuir ainda mais os nossos direitos e os recursos investidos em saúde e educação. Dessa forma, os patrões aumentam seus lucros e o governo desvia cada vez mais dinheiro para o pagamento da dívida pública aos banqueiros. Mas como funciona isso na prática? Hoje, os orçamentos da saúde e da educação, por exemplo, estão vinculados a tudo que o governo arrecada em impostos da população. Ou seja, de tudo que o governo arrecada, ele é obrigado a investir por lei uma porcentagem mínima nestas áreas. A PEC acaba com essa regra. Ao invés de aumentar o percentual do orçamento dos serviços públicos, o governo pretende congelar os investimentos com base no que gastou em 2016 e apenas corrigir o orçamento do ano seguinte pelo índice da inflação, sem dar importância se a arrecadação foi muito maior ou se a população cresceu no período. Desse jeito, o salário mínimo e os gastos sociais não vão acompanhar o crescimento do que for arrecadado e vão diminuir em relação ao produto interno bruto. Isso durante 20 anos. Dá para imaginar? Se a PEC 55 estivesse valendo há 20 anos, o atual salário mínimo de R$ 880, que já é muito baixo, seria de apenas R$ 400. Mas, de acordo com o DIEESE, o salário mínimo necessário hoje deveria ser de R$ 4.000. Com esse teto de gastos em vigor, a saúde pública no Brasil teria perdido quase 260 bilhões em investimentos entre 2013 e 2015. Já a educação pública amargaria uma perda de 95 bilhões de reais nos últimos 5 anos. Sabe o que isso significaria? Menores salários, menos hospitais e remédios, menos professores e escolas, menos direitos sociais para todos os trabalhadores, menos futuro. É ou não um brutal ataque às condições de vida da população? Mas para onde vai todo esse dinheiro que o governo quer economizar? Para o bolso de meia dúzia de banqueiros, através de um mecanismo chamado superávit primário, que é o resultado entre os valores arrecadados e os gastos do governo. Essa sobra se transforma numa espécie de poupança que o governo faz para pagar os juros da famigerada dívida pública. Uma dívida que o povo não autorizou, mas que já foi paga dezenas de vezes com o suor dos nossos impostos e leva todos os anos quase metade do orçamento do país, 43% em 2015. É um grande esquema de agiotagem mantido por todos os governos até hoje, sem que nenhum deles tenha feito sequer uma auditoria. Para enfrentar a crise, é preciso acabar com os privilégios dos ricos e poderosos, fazer uma auditoria e suspender o pagamento dessa dívida aos banqueiros. Não podemos abrir mão de nenhum dos nossos direitos para enriquecer ainda mais aqueles que nos exploram. É o nosso futuro e o das próximas gerações que está em jogo. Por isso, a CSP com Lutas tem se dedicado a fortalecer todas as mobilizações contra a PEC 55 e as reformas da Previdência e Trabalhista. Próximos passos dessa luta serão dados no dia 25 de novembro, com paralisações, protestos e greves de muitas categorias em todo o Brasil, como parte da jornada de lutas que começou no dia 11. Junte-se a nós. Mobilize os colegas de trabalho e cobre a participação do seu sindicato. É muito importante unir todos os trabalhadores do país numa grande greve geral para derrotar os ataques do governo Temer, que foram iniciados por Collor, passando por FHC, Lula e Dilma. Não vamos pagar a conta da crise. Participe da jornada de lutas. Vamos preparar o dia 25 de novembro. Não a PEC 55. Contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Por emprego e salário. Greve geral já!